Nesse laboratório, você completará os seguintes objetivos. Parte 1. Analisar os padrões de cabeamento Ethernet e as conexões. Parte 2. Construir um cabo Ethernet cruzado. Parte 3. Testar um cabo Ethernet cruzado. Laboratório, construção de um cabo Ethernet cruzado. A figura traz o gráfico padrão para uma página de laboratório. Propriedades do cabeamento de fibra ótica. O cabo de fibra ótica transmite dados por longas distâncias e a larguras de banda mais altas do que qualquer outra mídia de rede. Diferentemente dos fios de cobre, o cabo de fibra ótica pode transmitir sinais com menos atenuação e é completamente imune à interferência de MIRFI. A fibra ótica é comumente usada para interconectar dispositivos de rede. A fibra ótica é um fio flexível, extremamente fino e transparente de vidro muito puro, não muito maior do que um fio de cabelo humano. Os bits são codificados na fibra como pulsos de luz. O cabo de fibra ótica atua como um guia de onda, ou tubo de luz, para transmitir luz entre as duas extremidades com o mínimo de perda do sinal. Como uma analogia, considere um rolo de papel toalha vazio com o interior revestido como um espelho. Ele tem 1000 metros de comprimento e um pequeno ponteiro laser é usado para enviar sinais de código Morse na velocidade da luz. Basicamente, é assim que o cabo de fibra ótica funciona, só que tem um diâmetro menor e usa tecnologias de luz sofisticadas. Agora, o cabeamento de fibra ótica é usado em 4 setores. Redes corporativas. Usado para aplicações de cabeamento de backbone e interconexão de dispositivos de infraestrutura. Fiber to the Home, FTTH. Usado para fornecer serviços de banda larga sempre ativos para casas e pequenas empresas. Redes de longa distância. Usado por provedores de serviço para conectar países e cidades. Redes a cabo submarinas. Usado para fornecer soluções confiáveis de alta velocidade e alta capacidade. Capazes de sobreviver em ambientes submarinos hostis e em distâncias transoceânicas. Clique aqui para ver um mapa telegeográfico que descreve a localização dos cabos submarinos. Nosso foco neste curso é o uso de fibra dentro da empresa. A figura mostra a foto de uma conexão por fibra. Design do cabo de fibra. A fibra ótica é composta por 2 tipos de vidro, núcleo e revestimento interno, e uma proteção exterior, capa.
Clique em cada componente na figura para obter mais informações. Embora a fibra ótica seja muito fina e suscetível a dobras, as propriedades do núcleo e do revestimento interno a tornam muito forte. A fibra ótica é durável e implantada em condições de ambiente hostis nas redes em todo o mundo. A figura mostra um corte transversal de um cabo de fibra ótica. Esse corte transversal mostra o núcleo, o revestimento interno, o material de buffer, o material de reforço e o revestimento externo. Quando você clicar em cada uma das camadas, uma janela pop-up fornece uma descrição. Tipos de fibra. Pulsos de luz que representam os dados transmitidos como bits no meio físico são gerados por lasers, LEDs. Dispositivos semicondutores eletrônicos chamados fotodiodos detectam os pulsos de luz e os convertem em voltagens. A luz do laser transmitida pelo cabeamento de fibra ótica pode danificar o olho humano. Deve-se tomar cuidados para evitar olhar no fim de uma fibra ótica ativa. Os cabos de fibra ótica são amplamente classificados em dois tipos. Fibra monomodo, SMF. Consiste em um núcleo muito pequeno e usa a cara tecnologia de laser para enviar um único raio de luz, conforme mostrado na figura 1. Popular nas situações de longa distância que abrangem centenas de quilômetros, como aquelas necessárias na telefonia de longa distância e em aplicações de TV a cabo. Fibra multimodo, MMF. Consiste em um núcleo grande e usa emissores de LED para enviar pulsos de luz. Especificamente, a luz de um LED entra na fibra multimodo em ângulos diferentes, conforme mostrado na figura 2. Popular nas LANs porque pode ser acionada por LEDs de baixo custo. Ela fornece largura de banda até 10 GB/s por links de até 550 metros. Uma das maiores diferenças entre a fibra multimodo e a fibra monomodo é a quantidade de dispersão. O termo dispersão se refere ao espalhamento do pulso de luz com o tempo. Quanto mais dispersão houver, maior será a perda na força do sinal. A figura 1 mostra um diagrama de fibra monomodo. O núcleo é de 9 microns. O revestimento é de 125 microns de diâmetro. O laser cria um feixe reto de luz. A figura 2 mostra um diagrama de fibra de multimodo. O núcleo tem entre 50 e 62,5 microns. O revestimento é de 125 microns de diâmetro. O LED faz transmissões de luz que refletem a parte interna do núcleo. Conectores de fibra ótica. Um conector de fibra ótica termina a extremidade de uma fibra ótica. Há vários conectores de fibra ótica disponíveis. As principais diferenças entre os tipos de conectores são as dimensões e os métodos de acoplamento.
As empresas decidem os tipos de conectores que serão usados, com base no seu equipamento. Clique em cada conector na figura 1 para saber quais são os 3 tipos mais populares de conectores de fibra ótica, Street, SC e LC. Como a luz só pode viajar em uma direção na fibra ótica, 2 fibras são necessárias para a operação full duplex. Assim, os cabos de fibra ótica são compostos por 2 cabos de fibra ótica e terminados com um par de conectores padrão de fibra única. Alguns conectores de fibra aceitam tanto as fibras de transmissão quanto de recebimento em um único conector, conhecido como conector duplex, conforme mostrado no conector LC multimodo duplex na figura 1. Os cabos de fibra são necessários para interconectar dispositivos da infraestrutura. A figura 2 exibe vários cabos comuns. O uso das cores diferencia entre cabos monomodo e multimodo. A cor amarela indica cabos de fibra monomodo e o laranja é para cabos de fibra multimodo. Os cabos de fibra devem ser protegidos com uma pequena tampa de plástico quando não estiverem em uso. A figura 1 mostra 4 imagens de conectores de fibra. Conectores Street, SC, LC e LC multimodos duplex. Clicar em cada conector abre uma caixa de texto com uma breve descrição. A figura 2 mostra 4 imagens de cabos de fibra para cada um dos 4 conectores. Testes de cabos de fibra. A terminação e a fusão do cabeamento de fibra ótica exige treinamento e equipamento especial. A terminação incorreta da fibra ótica provoca a diminuição nas distâncias de sinalização ou falha total na transmissão. Os 3 tipos comuns de erro de terminação e fusão de fibra ótica são: alinhamento incorreto. O meio físico de fibra ótica não foi alinhado corretamente ao outro quando foi fundido. Gap no final. O meio físico não toca completamente o conector ou a fusão. Impurezas. A extremidade da mídia não está bem limpa ou há sujeira na terminação. Um teste de campo rápido e fácil pode ser feito refletindo uma ponteira laser em uma das extremidades da fibra enquanto se observa a outra extremidade. Se a luz for visível, então a fibra será capaz de passar luz. Embora isso não assegure o desempenho, é uma forma rápida e barata de descobrir se a fibra está quebrada. Conforme mostrado na figura, um refletômetro óptico no domínio do tempo, OTDR, pode ser usado para testar cada segmento de cabo de fibra óptica. Esse dispositivo injeta um pulso de luz de teste no cabo e mede a dispersão e a reflexão da luz detectada em função do tempo. O OTDR vai calcular a distância aproximada nas quais essas falhas foram encontradas ao longo do comprimento do cabo. A figura mostra uma ferramenta de teste de cabo de fibra chamada de OTDR, reflectômetro de domínio de tempo óptico. Fibra versus cobre. Há muitas vantagens de usar cabos de fibra óptica em comparação com os cabos de cobre. A figura destaca algumas dessas diferenças.
considerando que as fibras utilizadas na mídia de fibra ótica não são condutores elétricos. A mídia estará imune à interferência eletromagnética e não conduzirá correntes elétricas indesejadas devido a problemas de aterramento. As fibras óticas são finas e têm relativamente uma menor perda de sinal, elas podem operar em distâncias muito maiores do que as mídias de cobre. Algumas especificações de camada física da fibra ótica permitem distâncias que podem chegar a vários quilômetros. No momento, em ambientes mais empresariais, a fibra ótica é usada principalmente em cabeamentos de backbone para conexões ponto com muito tráfego entre as instalações de distribuição de dados e a interconexão dos prédios em campi com várias instalações. Pelo fato da fibra ótica não conduzir eletricidade e ter pouca perda de sinal, ela é adequada para esses usos. A figura é uma tabela que compara as características do cabo UTP com o cabo de fibra ótica. As características incluem a largura de banda, a distância, a interferência e os custos.